Tem que colocar uma música. Bom dia, queridos. Bom dia, meus amados. Boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E hoje, 25 de abril, meu paizinho, Pastor Mendes, Obrigado. está comigo aqui hoje para gravar o devocional. Chamei porque é um assunto muito importante, é um assunto onde o Senhor tem confirmado muitas vezes em nossas vidas sobre a eternidade, sobre esse evangelho de salvação que precisa ser falado, propagado, né? Hoje, não coincidentemente, o devocional, um dia que faz 1 ano e 1 mês que o Moisés partiu, que o Senhor o levou, está falando sobre eternidade, né? E nós temos tido muitas confirmações sobre isso. Depois eu vou gravar junto com o papai, falando os detalhes sobre as confirmações de que nós devemos sim pregar esse evangelho de salvação, e o testemunho tem levado salvação a muitas e muitas vidas, né? O Moisés era um menino novo, que tinha muitos planos, muitos sonhos, mas a palavra de Provérbios 16:1 fala que os planos, né, pai? Os planos é do homem, mas o executar é de Deus. Isso, e ele sonhava com muitas coisas. Não estou dizendo que não devemos planejar nem sonhar, mas nós devemos saber e ter a certeza que nós temos um dia determinado de vida na Terra, né? Então nós temos que focar na eternidade, sempre colocar Jesus Cristo na frente de todas as coisas, colocar Deus em tudo que nós formos fazer, né? A palavra de Lucas 10:42 fala sobre Maria, né, pai? Quando Maria escolheu? Marta e Maria, né? Jesus falou, a Marta falou assim: mestre, fala com a Maria para me ajudar a arrumar a casa aqui, cuidar das coisas. E Jesus falou com a Marta: você está preocupada com muita coisa, mas Maria escolheu uma parte que ninguém tira dela. Sim, é a eternidade, né? Ela escolheu Jesus, escolheu... Parou para ouvi-lo, né? Escolheu algo muito precioso, né? E nós, a palavra do Senhor também fala, né, sobre juntar tesouros na terra, sobre estar preocupado com coisas da terra, né? Em Mateus 6:20 até o 22, fala disso, né, pai? Exatamente. Não ajuntem tesouro na terra, onde há ladrões, né? Onde há ferrugem, mas juntai tesouro no céu, né? No céu a gente é um lugar de total segurança, né? Com certeza. E novamente, quando nós falamos do Moisés e da mamãe, que nós não estamos falando de morte, estamos falando de eternidade, a palavra de João 5:24 fala, né? Que quem... aquele que crê em mim e naquele que me enviou não morrerá, mas passará da morte para a vida. É só uma passagem. Exatamente. Então não estamos falando de morte, estamos falando de vida. Porque... como a Bíblia fala também, né, Raquel, quando Moisés estava no Monte Sinai lá, que o Senhor Deus falou com Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando o Senhor Jesus estava falando sobre isto, ele disse ele acrescentou dizendo: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E eu e Raquel aqui, nós estamos falando de vivos, porque o Senhor Deus, ele mostrou claramente tudo sobre o Moisés e a Teresa no paraíso, sim, né? Sim, Deus falou o dia, Deus falou a hora, Deus não deixou dúvida em nada. Em todo detalhe. Deus nos deu resposta de tudo, e eis, o Senhor tem nos confortado, nos consolado, nos ajudado, nos fortalecido. Nós temos caminhado de glória em glória, de vitória em vitória, para a honra do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, porque sozinho nós não conseguiríamos. Se não fosse Jesus nos falando todo o tempo o que estava acontecendo, nós estaríamos sem entender nada até hoje. Mas o Senhor é um Deus todo-poderoso, Ele mesmo dá a vida e tira, assim como no dia que nós chegamos no sepultamento do Moisés, dia 27 de março, eu ajoelhei para orar e abri a Bíblia. Quando eu abri, estava escrito lá em 1 Samuel: sou eu o Deus que dou a vida, o Deus que tiro a vida, faço descer a sepultura e faço subir. E quando eu falei para o Senhor: sim, Jesus, eu entendi, Pai, que o Senhor salvou meu irmão, porque o Senhor confirmou, né, sobre
muitas revelações, que eu não vou entrar aqui agora, senão vai alongar demais. Eu tinha certeza, tenho a certeza que o Senhor o salvou. E o Senhor falou, eu falei, Deus, com que propósito que o Senhor levou, Deus, com meu irmão tão novo, tão cheio de saúde, tão cheio de vida, né? Eu tinha entendido que o Senhor tinha salvado, mas Deus, com que propósito? O Senhor falou propósito de salvação não só para a vida de Moisés, mas para milhares de almas. Então, queridos, esse é o propósito do Senhor, alcançar almas, porque a eternidade é preciosa, né? É algo muito além de tudo que nós temos nessa vida. Exatamente. Vaidade, tudo é vaidade, tudo que nossos olhos conseguem ver aqui na terra vai ficar aqui, né? Tudo fica aqui. Não é, nós estamos falando de eternidade, de algo que nunca se acaba, né? Então nós devemos estar firmes com Cristo. Eu vou ler aqui ao nosso título de hoje, fala assim, a brevidade da vida, né? E a palavra em Tiago 4,14 fala, vocês não sabem como será a vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Então somos como neblina que aparece e desaparece na terra. Então nós não somos donos de nada, nem de nós mesmos, nem da nossa própria vida, né? E a leitura fala assim, a direção que nossa vida toma é como navegar por um caminho que traçamos, pensando minuciosamente sobre quais serão os nossos próximos passos. Fazemos planos, sonhamos sim, e isso é ótimo, mas até que ponto verdadeiramente controlamos esses trajetos? Refletindo sobre as palavras do apóstolo Tiago, somos convidados a pensar acerca de nossos planos e caminhos que escolhemos, pois é evidente que podemos até fazer planos, mas a resposta certa sempre vem de Deus. Nossa vida aqui na terra é breve e passageira, por isso não podemos desperdiçar nosso tempo com futilidades. Sem a soberania de Deus sobre nós, nos encontramos vulneráveis aos abalos das incertezas da vida em diversos aspectos. Não é sábio de nossa parte tomar decisões sobre o presente ou o futuro sem trazer Deus em nosso processo decisório. A brevidade e a incerteza da vida são razões convincentes para não confiarmos cegamente em nossas próprias forças e entendimento. Nossa vida é como vapor que aparece e logo vai embora. Por isso, entregar o controle incondicional de tudo a Deus nos permite navegar pelos mares da vida com a convicção e a segurança de que não estamos sozinhos, mas somos guiados por um Pai que tem o melhor para cada um de seus filhos. Entenda que a vida não acaba aqui, mas teremos uma eternidade a ser vivida ao lado de Deus Pai. Portanto, cada momento da terra é especial e deve ser valorizado e vivido da melhor maneira possível, né? A palavra de Lucas 23, 42 e 43 fala, né, Pai, que o Senhor fala que... Ali está falando em Lucas, né? 42, 43. Para o Senhor lembrar, né? Quando o ladrão da cruz falou. O ladrão da cruz, né? Então, são muitas passagens que acabam, mas ali o Jesus estava sendo crucificado, né? Um ladrão disse assim, se você é filho de Deus, desce daí e tira a gente. E o outro repreendeu, ele disse, olha, você está na mesma situação, você ainda assim não teme a Deus? E virou para Jesus e disse, lembre de mim quando entrarem no teu reino. E Cristo respondeu para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Por isso nós cremos que a Teresa e o Moisés foram para o paraíso, porque ele mostrou para você, inclusive, né? Que falou naquele momento que você falou assim, eu me perdi aqui. Como que é? Fala pra mim. Na verdade, Pai, na manhã que o Moisés faleceu, na manhã daquele dia que o Senhor levou Moisés, eu acordei, como se eu estivesse sobrevoando campos verdes, né? Eu
me sentia como um drone e Que naquele é o momento, paraíso. antes de acordar, eu É. estava sobrevoando esse Sim. lugar de muita paz, de muita tranquilidade. Você disse com uma sensação muito gostosa, Sim, uma muito plenitude, melhor do que qualquer coisa dessa com vida, né? certeza, um lugar onde a gente sorri sem querer. É. Se sorrir assim é uma plenitude tão grande, aquele lugar maravilhoso, né? E quando Moisés falou com a Lídia, Lídia, meus pés estão verdes. Então, naquele momento, você lembrou que Com você, na certeza. noite anterior, você tinha tido esse arrebatamento que via o paraíso de cima para baixo, né? Sim, É como que é claro que vai ver os pés deles verdes. Tudo isso verdade. confirma plenamente, né? Com certeza. E ele pediu, né, logo em seguida que ele aceitou Jesus novamente. Ele via os pés dele verde, depois ele pediu para abrir a porta, a mesma porta que a mamãe pediu para abrir, mesmo sem saber que Moisés já estava até sepultado, porque a mamãe não soube que Moisés tinha partido, né? Ela sempre orou a Deus que nunca deixasse ela enterrar um filho, porque essa dor ela não suportaria, e o Senhor não permitiu que ela soubesse do Moisés, mas o Senhor confirmou que os dois iriam se encontrar em 7 dias, né? No dia 7, 2h57 da manhã, e foi exatamente assim. Por Conta isso 7 dias, né? E sua mãe vai encontrar com seu irmão. Sim, o Senhor me deu uma visão no dia 31, né? Na madrugada do dia 31, quando eu olhei o celular, 2h57 da manhã, e o Senhor falou, conta 7 dias, e os dois vão se encontrar, e assim foi. E o atestado né? de óbito da Teresa foi 2h57 da manhã. Quem da falou isso com o manhã. médico, né? Exatamente. Então isso não é uma coincidência. Nós estamos baseados em certezas, em confirmações diárias, como esse devocional de hoje está confirmando sobre a eternidade, né? Hoje, dia 25 de abril, o nosso tempo vai acabar ali. Mas, queridos, o que nós queremos dizer aqui para vocês, foquem na eternidade, foquem em Jesus, porque nós somos como neblina, tudo aqui é muito passageiro, a nossa vida não é nossa.